Salve, salve filhotinho, professor Bruno na área. Vamos para uma revisão de flash, filhotinho, para você ficar fortinho, tá certo, filhote? Vamos dar aqui uma revisão básica para você não se perder, tá, filhote? Vamos lá, filhote, observe o seguinte, filhote, nós trabalhamos contigo, filhote, aos conceitos de paisagem, e aí é importante, meu Deus, tá? Muito forte, você não esquecer, tá, filhote? Quando a gente trabalha com a paisagem, trabalhar a classificação, meu Deus, tá? A classificação, tá? Classificação. De quem, Bruninho? A classificação da paisagem, tá, filhote? Isso é importantíssimo, tá? A classificação da paisagem. Meu Deus, tá, filhote? Quando você classifica a paisagem, aí você não pode esquecer, tá, filhote? Que a paisagem, ela vai ser classificada em paisagem, tá? Natural, tá? Meu Deus, muito forte, olha. E a paisagem também que nós chamamos de cultural ou artificial. Meu Deus, filhotinho, tá? E aí é importante você observar. Veja que aqui na imagem, tá? Nós temos apenas elementos naturais. Uma vegetação, uma árvore, o céu, o sol, só elementos criados por Deus. Então veja que nós temos basicamente uma paisagem natural, porque predomina elementos naturais. Meu Deus, muito forte, filhote, tá? Então na primeira imagem nós temos uma paisagem, olha, muito fácil, Bruninho, uma paisagem natural. Então, classifica a paisagem acima, paisagem natural. Agora observa que essa paisagem ela já foi transformada, meu Deus, modificada. Logo, se a paisagem foi transformada, modificada pela ação do homem, nós temos uma paisagem cultural ou artificial. Mas, Bruninho, nós temos aqui o riozinho, Bruninho. Mas veja que essa paisagem sofreu a intervenção, a ação do homem através do seu trabalho, através da cultura humana. Logo, eu vou ter uma paisagem cultural. Então, observe, filhote, não perde, tá? Não perde. Então, nós temos aqui um danoninho de maçã verde. Meu Deus, Daninho, tá? Classificação da paisagem. Classificou, eu tenho que falar se ela é uma paisagem natural ou uma paisagem artificial. Tranquilidade muito forte. Meu Deus, filhote, vamos lá. Tá? Agora observa, tá, filhote, que nós temos aqui, veja, tá? Nós temos aqui uma plantação de milho, tá? Ora, uma plantação de milho foi feita pela ação do homem. Quem plantou o milho? Quem plantou o milho foi o homem. Logo, se eu for classificar essa paisagem, eu vou ter uma paisagem cultural. É muito comum o aluno observar, ele associa isso aqui à vegetação e ele classifica uma paisagem natural. Mas veja, quem plantou foi o homem, portanto, é uma paisagem natural, uma paisagem cultural ou artificial, tá, filhotinho? Também é importante você não esquecer, tá? Nós temos o que nós chamamos das dimensões da paisagem. Meu Deus, muito forte. Isso aqui você não pode perder, tá? É o que nós chamamos de dimensão, tá? Dimensões, tá? Da paisagem. Meu Deus, muito forte isso aqui, tá? Não perde, filhote. Isso, olha o caqueado, olha o caqueado. Meu Deus, Bruninho, até aqui. Eita Deus, faz o esquema, anota, não perde, tá, filhotinho? Então nós temos aqui, ó,
a paisagem natural, artificial. Aí eu vou aqui, olha lá, filhotinho, tá? Então nós temos aqui as dimensões, tá? As dimensões da paisagem. Então nós vamos ter a chamada aparência da paisagem, tá? E nós temos a essência da paisagem, tá? Então, lembrando, filhotinho, a aparência vai ser sempre quando você analisar apenas a forma que a paisagem tem, tá? Então, quando você olhar a forma, a estrutura da paisagem, é aquilo que você vê. E aquilo que você não consegue ver é o que nós chamamos de essência. Meu Deus, tá? Essa essência é marcada, sobretudo, pelo conteúdo, tá? Pelo conteúdo da paisagem, tá? Nem sempre esse conteúdo ele vai estar à vista, vai estar visível, tá? Por isso que eu vou ter que interpretar a paisagem além da aparência para entender a sua essência. E a sua essência é justamente o conteúdo, as relações sociais que aparecem na paisagem de forma implícita, muitas das vezes de forma escondida. Quando você passa na frente de uma igreja, você vê a forma da igreja, mas não consegue ver o conteúdo da igreja. Mas você sabe que existe um conteúdo e eu vou ter que interpretar esse conteúdo, tá certo? Da mesma forma que você passa na frente de um cinema, que no passado era um cinema, tem forma de cinema, mas que hoje funciona como uma igreja, tá certo, filhote? Por isso que é importante você entender as dimensões da paisagem. Meu Deus, muito forte, tá certo? Muito forte. Também uma questão danoninho de morango, tá, filhote? Para você crescer fortinho. Meu Deus, tá? Muito forte, tá? E aqui, filhote, nós temos, tá? Um outro conceito trabalhado, veja, o conceito de paisagem. Agora nós temos o conceito muito importante, que é o conceito de espaço, tá? Geográfico, tá, filhote? O espaço geográfico, tá? Que é justamente o objeto de estudo na geografia, tá, filhote? O espaço geográfico, tá certo? Então você vai acompanhar comigo aqui a sequência da imagem, inclusive já trabalhei contigo em atividade na ficha, meu Deus, olha lá. Então aqui nessa primeira imagem aqui, ó, eu tenho uma paisagem, tá? Um espaço natural, tá? Veja que esse espaço natural, aos poucos, ele vai sendo modificado pelo trabalho do homem, tá? Veja, constrói aqui uma ferrovia, já constrói aqui uma casa, aqui uma ferrovia, uma estrada, uma casa, tá certo? Ele vai então aumentando. Veja que ele tinha uma área verde maior, já tem uma área verde menor, já não tem mais área verde, tá? Veja então que um espaço natural foi transformado em um espaço artificial. Essa transformação do espaço natural em um espaço artificial é o que nós chamamos de espaço geográfico, tá certo, filhotinho? O espaço geográfico é o espaço modificado pelo trabalho humano, é o espaço transformado pela ação do homem. Então, eu preciso ter essa ação do homem modificando, transformando o espaço. E aí eu vou ter o chamado espaço geográfico, tá certo, filhote? Meu Deus, muito forte, tá, filhote? Então é importante você entender essa relação, porque eu vou ter que ter a presença, eu vou ter que ter a ação, tá? Do homem, tá? Eu vou ter que ter a ação do homem, tá? Ação do homem na transformação, tá? Na transformação do espaço, tá? Então esse espaço é modificado pela ação do homem, pelo trabalho do homem. Meu Deus, muito forte, tá, filhotinho? E aí, meu Deus, isso aqui, tá? Não pode perder. Questão, meu Deus, coloca aí, tá? Questão, meu Deus, questão criativa,
Sandy, meu Deus, tá, filhote? E aí, esse espaço geográfico, ele vai sendo transformado pela ação do homem, e é importante você entender que o espaço geográfico ele vai refletir a sociedade. A nossa sociedade capitalista, dividida entre rico e pobre, vai gerar um espaço cheio de desigualdade social. Mas observa, filhote, muito cuidado agora, filhote, meu Deus, tá? Essa desigualdade social refletida no espaço, tá? Na geografia, nós não chamamos desigualdade social, nós chamamos de segregação, meu Deus, socioespacial. Veja que a segregação é fruto dessa desigualdade, mas o conceito geográfico não é a desigualdade social. O fenômeno geográfico, atento, o fenômeno geográfico é a segregação. Meu Deus, potência mundial, filhote. Essa segregação, e você já sabe, meu Deus, porque você prestou atenção na aula. Eita Deus, muito forte, tá? Essa segregação, ela vai ser chamada, eita Deus, tá? Essa segregação, ela vai ser chamada de meu Deus, muito forte, tá? Essa segregação vai ser chamada de divisão, tá? Então, toda vez que eu tiver um espaço dividido socialmente, tá? Aqui entre os pobres e entre os ricos, eu vou ter um espaço segregado, um espaço dividido. E esse espaço dividido vai receber o nome que nós chamamos de segregação socioespacial. Meu Deus, filhote, não perde, tá? Questão que a Sandy já sabe que é aquela questão poderosa. Meu Deus, tá? E aqui outro conceito, filhote, que nós trabalhamos bastante, você não pode perder, tá? Então veja, tá? Ele fala aqui, ó, minha casa não tem luxo, mas é o lugar que mais amo. Olha lá, filhote, meu Deus, não pode perder, tá? O lugar que eu mais amo, ela trabalhou aquela palavra-chave, aquela palavra que nós trabalhamos, chamada de afetividade. Pois é nela que moram as pessoas mais importantes da minha vida, a minha família. Meu Deus, logo eu vou estar trabalhando aí o conceito de lugar. Então, toda vez que ele trabalhar com essa questão afetiva, tá certo? O conceito geográfico é o lugar. Veja que aqui nesse caso você tem aqui uma rua onde as crianças brincam, aonde as crianças mantêm uma relação afetiva com essa rua, porque é o local de brincar, porque é o local onde você encontra os amigos, porque é a rua em que você mora. Logo passa a ter uma relação de afetividade, uma relação de carinho, uma relação do cotidiano, meu Deus, muito forte. Logo eu vou ter como conceito geográfico o lugar. E o lugar é parte do espaço geográfico no qual eu estabeleço uma relação de afetividade. Meu Deus, veja, vimos paisagem, espaço geográfico, lugar, tá, filhotinho? Agora veja, aqui eu tenho um outro conceito que eu quero trabalhar contigo, filhote, tá? Você não pode perder, aonde nós trabalhamos contigo a ideia de território, tá? Território é aquele espaço no qual eu estabeleço uma relação de poder, tá? Então, para existir território, eu tenho que ter aquele espaço, tá? Delimitado. Esse espaço, para ser território, ele tem que ter a ideia, e a palavra-chave que você não pode perder é a ideia de poder, tá? É no território que eu estabeleço uma relação de poder, tá? Desse território, que pode ser a tua casa, que pode ser o teu quarto, que pode ser o teu país, tá certo? Vai surgir o que nós chamamos de territorialidade, tá? Então veja que da palavra território nasceu a territorialidade, tá certo? Essa territorialidade
nada mais é do que a forma como eu me organizo no meu território. Então, a forma de organização no território, tá? A forma de organização territorial, também ligada à questão do modo, o teu modo de vida, tá? Ele vem da expressão da territorialidade. Então, cada povo, cada sociedade tem uma territorialidade específica, ou seja, uma forma de viver, uma forma de se organizar no espaço, tá certo? No seu próprio território, tá certo? Então, a população ribeirinha se territorializa de um jeito, o povo indígena se territorializa de outro jeito, tá certo? Então, cada sociedade tem uma forma de organização, tá certo? Mas dessa palavra aí também vai surgir o que nós chamamos de tá? Territorialidade, tá? Então nós temos a desterritorialidade, tá certo, filhote? O que é a desterritorialidade, tá? A desterritorialidade é justamente quando você perde o seu território, tá? Então a desterritorialidade, você perde o seu território, tá? Então você perde o território. Só que quando você perde o território, você não está perdendo apenas um espaço físico, você também está perdendo a sua organização, o seu modo de vida. Então, isso aí é muito importante, filhote. Veja, aqui nessa imagem é uma imagem das casas depois do acidente lá de Brumadinho, quando a barragem rompeu e aquela lama da mineração invadiu as casas. Veja, destruiu as casas das famílias. Essas famílias ficaram sem o seu território. Logo, essas famílias estão desterritorializadas, porque ela não perdeu só uma casa, ela perdeu a casa, mas perdeu seu modo de vida. Tá certo, filhote? Então não basta dar uma nova casa para essas pessoas, tá? Porque elas vão ter que reconstruir esse modo de vida, tá? E que não é do dia para a noite, tá certo, filhote? Então, território, relação de poder, territorialidade, modo de vida, desterritorialidade, a perda desse território e desse modo de vida. Meu Deus, muito forte, tá, filhote? Isso aqui é importantíssimo, tá certo? E aí vai um danoninho de Muruci. Meu Deus, filhote, tá? Danoninho de Muruci para você crescer fortinho. Meu Deus, muito forte, tá, filhote? Também não te esquece, para fechar aqui, filhote, tá? Do que nós trabalhamos com a chamada divisão territorial, a divisão territorial do trabalho e a divisão social do trabalho. Tá? A divisão territorial é a função, tá? A função. Tá? A divisão social é uma função também. Então veja, toda vez que ele tiver divisão, ele vai estar falando de função. A divisão territorial é que cada território tem uma função. Tá? Então, por exemplo, o campo tem uma função. A cidade tem uma outra função. Então, o campo produz alimento. A cidade produz produto industrializado. Então, cada um tem uma função. Divisão territorial do trabalho. Tá? Aqui, a divisão social. O médico tem uma função. O professor tem uma outra função. Tá? O gari tem uma função. Tá? O advogado tem outra função. Então, eu vou ter uma divisão social do trabalho. Meu Deus, Bruninho! Mega revisão, revisão da Flash, filhote. Não se esqueça de se inscrever, dar o like, compartilhar. Tá certo, filhote? Sucesso! Arrebenta, porque aqui é o Bruninho Alok, o Águia de Fogo. Valeu, filhote!